Olá, aqui outra vez Edmundo Silveira, da CT5 Esportes. Um programa que leva para você as informações e até capacitação e qualificação para você entender um pouco do esporte no Brasil, que é diverso. Nós temos muitas coisas importantes que muitas das vezes a gente não dá valor, e principalmente quando é alguém da área que para de jogar, para de estar na ativa, e você como torcedor, você como observador, você não analisa como é essa transição de vida desse atleta. Isso em todas as áreas, todas as modalidades. Então, preste atenção, a nossa convidada hoje é uma atleta de futebol feminino que tem um currículo e uma passagem de forma nacional, já campeão brasileira, a seleção brasileira, militar, e vai nos contar como é essa transição de uma jovem atleta chegar ao seu auge, numa posição de se mostrar para o mundo como se joga futebol, e depois ela tem que fazer essa mudança de vida, essa mudança, essa transição. E nós vamos aqui conversar com a Karen Rocha. Já foi zagueira, já foi capitã do Ceará Sporting Clube, é um dos nomes do futebol feminino no futebol cearense, como um dos grandes nomes, e que já levantou o troféu de campeão brasileiro da categoria. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, e vamos apresentá-la para que vocês entendam e saibam que tipo de pessoa é a Karen e que foi que ela fez e como ela surgiu para nós como atleta de futebol. Karen, é uma satisfação muito grande recebê-la, é muito importante ouvi-la, tá certo? Ver o que você tem a dizer, do que você foi como atleta e essa transição que você hoje faz na sua vida com tudo que você aprendeu dentro da área de futebol. Seja bem-vinda e é uma satisfação recebê-la. Primeiro, eu quero agradecer, professor Edmundo, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, prestigiando o seu programa, e é bom, é importante falar nesse momento sobre a minha modalidade, que é o futebol feminino, falar sobre a minha transição de carreira. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entender um pouquinho como que funciona a vida de um atleta, ex-atleta, e eu poder explanar isso vai ser de grande entendimento para as pessoas, Então, para iniciar, fale para mim como você, como jovem, como você chegou até o futebol, E essa caminhada tua, como é que fez? Como é que você fez o seu segmento? Porque no seu histórico currículo ali que eu vi, você tem grandes passagens dentro do futebol brasileiro, até chegar aqui no Ceará Sporting Clube, e também de onde você é e por que você ficou no estado do Ceará, que você hoje trabalha, você é uma funcionária pública ou federal, e explica para a gente sobre isso. Como é que você fez chegar ao futebol, andar pelo Brasil, fazer o que você fez e hoje estar como uma funcionária do Estado? Então, eu sou de Curitiba, Nasci em Curitiba, cidade fria, hoje está lá com os seus 2 graus. Muito diferente daqui, E a minha família, o meu avô, ele era cearense. Então, um grande motivo que eu me apaixonei pelo Ceará pode ter sido isso, Ele ter ido para lá, para o Paraná, casou com a minha avó, teve minha mãe. E o sonho da minha mãe, ela sempre falava, era vir para o Ceará. Mas aqui, agora, eu vou contar um pouquinho da minha história, Então, eu sempre joguei futebol, desde os meus 5 anos, eu nunca soube outro esporte, a não ser futebol. Eu brincava muito eu gostava muito de fazer atividades que, brincadeiras, que fizessem eu correr. Então, eu era um palito, corria para cima e para baixo e aquela coisa, sempre fazendo atividades, tal. Aí eu fui convidada para jogar uma vez softball por um cubano. Eu me dei muito bem, mas eu não gostei porque era um esporte que tinha que ter dinheiro, para você comprar luvas, Softball é quase um beisebol, Só que é feminino. E aí era também de correr, tudo, aquela coisa. Só que eu me destaquei, mas eu não quis ficar porque eu não me senti aceita naquele meio, Porque tinha muito japonesas, tal. E aí eu me desliguei um pouquinho. Aí até a minha 4ª série eu brincava de futebol na escola, na rua, aquela coisa, E fazia aquelas atividades.
Quando chegou minha adolescência, eu me afastei, mas a partir dos 14 para os 15 anos, eu voltei ao futebol, com algumas amigas da escola. Aí a gente montou uma equipe e a gente jogava na rua, daí depois a gente começou a fazer amistosos dentro dos bairros, né? E tal. E aí chegou um momento, como estava iniciando a grama sintética, o society, né, no meu estado, a gente foi disputar um jogo com uma equipe e a gente ganhou lá de 17-0. Eu era atacante, né, na época. E a gente fez 17 não foi 17-0, mas 17-3. Uhum. E aí a dona do lugar convidou a minha equipe para representar lá o society, né, o lugar lá. E aí a gente começou a treinar. E aí eu vi que dava para a gente começar a fazer teste, né, porque a gente estava ganhando de todo mundo que ia lá, a gente ganhava. Só que a gente não disputava competição, né? E aí meu pai conseguiu um teste para mim numa equipe amadora, que era o Vila Auer, lá um bairro lá. Seu pai de foi Curitiba. atleta? Meu pai não, meu pai não sabe nem qualquer Da tua posição família que eu jogava. tem alguém que jogou bola? Os meus primos, que eu soube depois, que jogavam tudo amador, né? Mas, assim, ninguém nunca levou a sério, assim, né? Mas ele jogava, disputava. Engraçado, Minha né? mãe falou que jogava de goleira com meus primos. Que às vezes a tal. gente fala assim, né? Tá no sangue, né? Quando as pessoas começam a dizer que teve um tio, teve um irmão, teve um pai que é atleta, né? Ou que foi atleta, aí tá no sangue por ser assim. E você não teve esse envolvimento com familiares e passou a ser um atleta e uma grande atleta, né? Pois é, eu não tive referências, não, mas a minha mãe, principalmente na época de Olimpíadas, eu lembro muito bem que em 96, eu estava com o quê? 8 anos. Eu assisti às Olimpíadas junto com a minha mãe. Estava frio em Curitiba, eu lembro ela passando roupa e tal, e a gente assistiu um jogo do futebol feminino. E aí eu peguei e falei para minha mãe: nossa, mãe, tem futebol feminino e tal. Daí ela: não é, filha? Ela sempre soube que eu gostava, né, de esporte e tal. Então acho que de alguma forma aquele dia ela me incentivou. E eu falei: ah, mãe, eu posso ser jogadora de futebol. Ela: você pode sim, filha, tal. Impressionante que depois, em 2002, eu me reencontrei com todas essas jogadoras que eu estava assistindo, que a gente foi jogar com o Santos. E eu me encontrei com essas Essa é a mulheres. turma da Pretinha, da Marta, né? Exatamente. Aquelas iniciando, não né? era Elas Marta, jovens. não, a Cici, A Cici, né? Roseli, Valéria, tinha a Fanta, a Tânia Maranhão. Nessa época já eram convidadas para a seleção brasileira, não era não? A Formiga era. foi a primeira convocação dela, que ela foi para as Olimpíadas, ela tinha 16 anos. Era tudo tem uma novinhas, coisa. é como você, né? Tudo novinhas, apesar de você ser mais nova do que elas, né? Mas já era novinha e você já estava no meio com elas, né? Isso é legal. Eu tive esse momento, né? Esse primeiro momento, esse contato, sabendo que tinha futebol feminino, que eu não sabia, porque na minha cidade não tinha. Aí foi lá para 99, por aí, eu tive contato mesmo com o futebol e aí as coisas começaram. Mas deixa eu acelerar, que senão a gente não vai conseguir falar. Aí o que aconteceu? Eu entrei nessa competição, né? Daí eu entrei nessa equipe, eu fiz um teste. Eu lembro muito bem que em 2001, foi dia 1º de maio de 2001, eu fiz esse teste, passei, porque foi um dia que marcou minha vida. E aí, em menos de 1 ano e meio, eu já estava saindo de Curitiba. Então, maio eu entrei, eu comecei como atacante, aí eu comecei a disputar as competições já naquela semana. Eu já entrei, já comecei a disputar o Metropolitano, tal. Eu não entrava muito, tal. E aí chegou, acho que uns 3 meses depois, eu falei para ele que eu não estava conseguindo fazer gol, né? Então eu pedi para ele me colocar em outra posição. Ele me jogou para trás, porque eu era muito rápida. Ele falava: pega a bola e chuta, meu técnico, né? Que era o Gerson Bittencourt. Aí ele: pega a bola e chuta. Então eu tinha muita facilidade para roubar a bola das meninas e chutar para frente. Apesar de grande como você porque você é uma mulher alta, uma mulher forte, né? E você era rápida. Eu era muito rápida, Então, porque eu era atacante, né? Isso talvez tenha te trazido mais rápido para o sucesso pelo fato de que encontrar pessoas grandes, principalmente mulheres, né? E ainda rápidas, é muito difícil, né? Verdade, mas eu não tinha nada, assim, eu sabia que eu tinha que melhorar muito a minha parte técnica e tal, e a gente não treinava isso, né? Era mais coletivo, ia para o jogo e tal, era mais vivência de jogo, né? Só que daí o que aconteceu? Em janeiro, em 2002, o que aconteceu? A gente foi convidado para participar de uma competição chamada Copa Isso Sul ainda Brasileira. em Curitiba?
Tudo em Curitiba. Tudo em Curitiba. Eu tinha aqui uns 4 meses jogando de zagueira. Aí eu fui convidada para jogar essa competição junto com essa equipe. Foi uma junção de 2 equipes. E a gente foi representar Colombo, né, que é a cidade vizinha de Curitiba, a metropolitana. E aí veio a equipe do Internacional, do Grêmio, era só Copa Sul-Brasileira, né? Uma equipe de Santa Catarina representando o Scorpions, Foz do Iguaçu, que era atual campeão paranaense, e a gente, que era a sede, né? E poderiam ter montado uma equipe melhor, né, com as meninas que sempre estavam disputando. Não, eles resolveram fazer junção com a gente e tal. E aí eu fui escolhida para participar, e nisso daí eu era reserva, e eu fui para a competição, fiquei prestando atenção na competição. E aí eu vi o comportamento que tinha as meninas, tal, e comecei a replicar nos jogos. Dos jogos que teve ali, o primeiro a gente ganhou, o segundo a gente tomou uma porrada, né, que foi contra o Grêmio, de 12-0, mas os outros jogos a gente empatou, porque eu joguei junto com... Entrou mais 2 pessoas lá, e a gente começou a anular as equipes. E aí você já era zagueira? Aí eu comecei a me destacar. Aí foi que todo mundo começou a falar, essa zagueira, tal. E aí o empresário me convidou para fazer o teste no Santos. Aí, em junho daquele ano... Santos Futebol Clube de São Paulo. Santos Futebol Da Clube. cidade de Santos, né, mas São Paulo, estado. Aí, em 2002, em junho, eu fui para lá. Aí eu fiz o teste em 3 semanas, já tinha mais 4 paranaenses comigo, e aí nós passamos, né? E dessas meninas, eu que tive uma carreira um pouco mais longa, né, do que as outras. Aí... Karen, deixa eu fazer aqui um parênteses com você, porque aparece uma situação, veja só o seguinte, você, mulher, no Paraná, aí sai para São Paulo de forma de transferência, né, para outro estado, outras pessoas desconhecidas e tal. O homem sempre foi visto dessa forma, que é aventureiro, vai para tudo que é canto e tal, mas mulher, ainda mais nessa época, né? Foi em 90, antes de 2000, né? Não, essa época aí já era 2002 já. Já era 2002. Quando eu saí de casa foi 2002. E como é que você mostra isso? Como é que você fala para a gente sobre isso? Como é que você vai se sentir saindo do seu estado, onde você tinha suas amigas, tem suas conhecidas, pessoas que você estava no convívio, e de repente você ir para um lugar onde você tem pessoas que você não conhece? Eu estou dizendo para você falar da sua época, nessa época que você estava lá, 2002, não é hoje? Hoje você é uma mulher que viaja o mundo. Não, passei por muitas coisas, né? A primeira coisa foi a questão da confiança da minha mãe, né? A minha mãe que bateu o martelo para eu ir, minha família não queria que eu fosse. E aí, quando ela falou, foi a grande oportunidade da minha vida. Eu falei, agora eu vou transformar a minha vida. Porque eu sabia para onde que eu queria ir. Estava determinada, sabia como eu ia, né? Estava determinada. Aí eu falei, agora eu vou. E aí eu estava indo com praticamente 2 amigas minhas, né, de Curitiba. Então, eu não fui com tanto medo, né? Poxa, a gente estava sonhando juntas ali, né? Mas depois, quando o primeiro impacto foi muito difícil, porque eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar roupa, eu não sabia fazer nada. E ficar longe de casa ainda. Tendo sangue à vontade de jogar futebol, então as outras coisas são outras coisas, né? Mas só que é difícil, eu tinha tudo na mão, né? Daí do nada. E aí também tinha dificuldade financeira, né? Porque eu não ganhava nada. Eu ganhava, às vezes, uma hora ou outra, R$100, uma ajuda de custo. Então, era muito difícil. Mas eu falei, eu estou indo para ser vencedora. Eu sabia disso, que eu ia de alguma coisa ali, eu ia tirar. Que legal esse pensamento seu, essa coisa sua de vou lá para vencer. Não, eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro, né? Esse que é o problema, né? Mas não foi isso, mas enfim. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha só a minha vontade e a minha determinação, porque eu não tinha nada de fundamento. E eu me destaquei pela minha raça. Eu tenho certeza disso. Aí eu fiquei... passei por muitos perrengues, né? Passei até fome. Foi uma época que eu só fazia uma alimentação. Você estava onde? Na sede do Santos ou estava... Não, a gente ficava numa cidade chamada Itanhaém, né? A prefeitura de Itanhaém que pagava, e o Santos dava camisa. Então, a gente representava Santos na cidade de Itanhaém e tal. Aí, quando tinha jogos regionais, que na época não tinha Nessa competição. época você já estava o quê? Com 20 anos, 19 anos, 18 anos? Não, eu tinha 17 anos. Garotona, sair da Menina, casa. e já estava indo já para o time profissional, não tinha base, né? Então, a gente ia direto. Aí, eu fui jogar com a Formiga, fui jogar com algumas jogadoras que eram da seleção, que era Simone de Jatobá, Valéria, a goleira, que era a Mara Maravilha. E aí, a gente já foi para a primeira competição. Aconteceu um acidente, eu fui titular e a gente foi campeão. Pra você ver assim que as coisas aconteceram assim, né?
muito rápido para mim. Mas foi campeão paulista? Na Ou da verdade, região? os Jogos Abertos era a única competição que tinha, regionais e abertos, Sim. que era o paulista, né, deles lá na época. Eu já trabalhei em São Paulo e eu conheço bem o que é isso, ter copas regionais e copas abertas, né? Talvez aqui no Nordeste as pessoas não entendam isso, não compreendam isso, mas muitas das vezes a gente sai para representar a nossa região. Então, como você está falando, eu digo porque eu trabalhei no Paulista de Jundiaí e a gente saía, né, o Paulista de Jundiaí saía para representar o futebol, né, da categoria sub-20, para a gente ir jogar em outras dentro da região em outros estados, outras cidades. E lá nós conseguimos. Eu fui bicampeão na regionais, fui para os abertos também, e perdeu o título na cidade de Santos. Nós jogamos a última partida, se não me engano, contra o Rio Branco, perdemos nos pênaltis, né? Considerada a melhor equipe, era tudo. Nós vencemos todo mundo, tiramos todo mundo. Quando foi na decisão, empatamos o jogo, fomos para os pênaltis, porque era o critério. Aí, quer dizer, eu entendo o que é isso aí, eu vejo o que é isso, e quando você fala dos regionais e dos abertos, eu sei o que é que você estava fazendo, ainda mais nessa idade, que a gente realmente vai nessa idade. O profissional, o adulto, a gente tinha basquete, tinha vôlei, tinha das regionais, né, as cidades paulistas, eles fazem todos os anos isso. Então, eles formam uma base muito importante. Tem todas as Uma coisa que a modalidades, gente até fala assim sobre os jogos estudantis, você já viu falar, né? Os jogos estudantis, que aqui o JEBs, né, joga, tá? Isso é de uma importância muito grande. Se o Estado, se os municípios resolvessem outra vez fazer essas festanças, essas coisas, que é uma formação de base impressionante. E que surge você falou que não tinha os talentos, né, na verdade, né? Você falou que não tinha base lá no Paraná, mas isso aí para ti te deu uma luz, te deu ainda mais com a determinação que você tinha. Por favor, eu fiz esse parênteses, mas mas é perfeito, porque a gente tem que incentivar o esporte, né? A gente tem que realmente. Eu tenho certeza que hoje, né, os nossos talentos estão escondidos aí em todos os municípios, em todos os lugares, né? Sim. Basta incentivá-los e eles entenderem que eles. Eu vejo muitas vezes isso, falta uma oportunidade de você ser visto, né? Você não tem essa oportunidade, você não consegue mostrar que realmente você é talentoso, ou ninguém consegue ver que tem um grande talento ali, né? Não, com certeza. Isso é. Não tenho dúvida, né? Que é só dessa forma que a gente vai encontrar os talentos, né? E os futuros atletas olímpicos ali, né? Por Brasil, enfim. Sim, aí... só um minutinho. Desculpa eu te interromper, mas é porque você chegou em Santos, foi campeão da regional, tudinho e tal, aquele negócio todo, e daí você seguiu, porque em 2000, 2002, por aí, já existia até, acho que televisado, os jogos oficiais profissionais, né? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Porque hoje o futebol feminino, a gente vê todo dia na televisão, quem acompanha, quem gosta, né? Por exemplo, eu assisto muitos jogos de Flamengo, Internacional, tanto que Ceará e Fortaleza disputam os brasileiros, né? Hoje... Eu estou aqui, o senhor está falando, eu estou me recordando. É que um ano antes eles tinham feito uma seletiva paulista e aí eles transmitiram, né, na época. Aí, naquele ano de 2002, não teve. Então, a gente não teve transmissão. Em 2003 também não. Foi o ano mais difícil que eu passei. Você chegou ao profissionalismo, não o profissionalismo, mas o adulto do Santos? Não, era adulto. Essa equipe era né? adulta, não tinha base, né, na época. Aí, em 2004, que daí começou o negócio a realmente a mudar na minha vida, porque daí, em 2004, eu fui convidada para jogar a seleção paulistana. Aí a gente ficou treinando uma semana para jogar com a seleção como preparatório para as Olimpíadas de Atenas. E nesse treinamento, eu fui para volante. A técnica me trabalhou como volante. E aí eu tive um certo destaque no jogo contra a seleção. A gente perdeu de 8-0, mas eu me destaquei. E aí quem me chamou para a seleção foi o René Simões. Ele que me convocou. Professor aí René ele perguntou para mim Simões. qual era a minha idade. Eu falei, né, na época era 19. E aí ele pegou e falou assim, essa menina tem talento. E as meninas da seleção falavam, ei, essa daí joga. Daí a formiga estava lá dela. Ei, Pretinho, aquela coisa, né? Aí ela, essa daqui joga. Daí ela já até falaram assim, essa daí pode ingressar na seleção futuramente e tal. Eu escutava, né? Aquela coisa. E aí ele me convocou. Aí elas estavam na Sul-Americana e aí a primeira convocação pós-Sul-Americana eu fui. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu fui para a Granja Comari e tive aquela sensação, né? Qual foi o ano? Foi em 2004. Aí eu ficava lá hospedada na Granja Comari. De repente,
Porque é o seguinte, só a coincidência, cara, e você vê como é as coisas que andam. Nessa época, veja só o seguinte, eu estava em Jundiaí. Aham. E muitas das vezes eu saía de Jundiaí e ia para Petrópolis. Certo. Por quê? Porque a seleção brasileira lá, que tinha o Alexandre, que era coordenador das categorias de base menores, às vezes escolhia alguns jogadores nossos, entendeu? Porque os meninos se revelaram muito, né? Eu tinha uma equipe maravilhosa, a minha equipe era assim, é tanto que muitos fizeram sucesso, Márcio Mossoró, Hever, né? O goleiro Vitor, o Christian, que era zagueiro e volante, né? O Hever comigo era volante e zagueiro. Ele era meia, mas eu fui adaptando, igual como os treinadores foram adaptando você ao setor defensivo. E eu visitava muito a Granja Comari porque eu era convidado para ir, porque eles diziam assim, impressionante como é que o cara vem lá do norte, consegue aqui, que nós fomos vice-campeão paulista, com esses meninos todos. É tanto que todos fizeram sucesso, né? Cresceram. E outros nomes a mais aí. Aí veja só o seguinte, eu era convidado, às vezes, para estar lá com ele, porque eles iam nos visitar. Saber por que é que a gente ficou na frente de Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, um monte de gente grande e um time lá de Jundiaí, o paulista de Jundiaí, chegava a disputar os títulos. Foram 2 anos seguidos, um fui vice e o outro fui quarto. Né? Então, quer dizer, todo mundo achou estranho e me procurava muito, entendeu? Então, eu conheci esse pessoal todinho. O Micali, que depois passou a ser treinador da seleção brasileira olímpica, né, que foi campeã olímpica. E eu acompanhava muito futebol feminino. E, nessa época, eu estive na Granja Comari, eu não estava na CBF, eu estava num hotel que é ao lado, tem uns hotéis que... Sim. Que lá na Granja Comari, ela tem um departamento das pessoas que ficam hospedadas, são as seleções principais, né? E as outras ficam no hotel vizinho, colado à Granja, né? Pousadas, sem pousadas, hotéis ali próximos. E eu ia lá, entendeu? Eu conhecia o pessoal lá, e o futebol feminino estava lá, ela treinava num campo e aí os meninos treinavam no outro, e eu acompanhava lá. Então, eu digo assim, de repente, você fala em 2004, foi exatamente na época que eu estava por lá, e de repente você estava lá e a gente não se conhecia, mas a gente via, né? E eu acompanhei a seleção do René, né? Depois o René nos convidou para fazer não foi nessa época, foi em outra época que eu já estava no Ceará Sporting Clube, ele nos convidou para poder, eu era coordenador da base já do Ceará, e a gente ia para fazer, como é que eu digo, reuniões, encontros sobre a formação da base nacional. E eu tinha o privilégio de estar lá, muitas vezes fui. Desculpa ter interrompido assim, mas é uma coisa que vai... E quem sabe a gente já tinha se visto, se conhecia, e a gente nem sabia quem era quem, né? E hoje estamos aqui. E a gente sempre... Nós fazíamos muito jogo-treino, né, com outras equipes, né? E sempre iam equipes lá para treinar lá. Então, pode ser sim, com certeza. Sim. E aí, esse período que nós estávamos lá, né, eu ficava mais na granja do que do que em casa, né? Então, a gente ficava lá entre 15 a 20 dias na granja e depois retornava tal, até a competição. Aí eu fui para a Copa do Mundo, sub-19, né? Na Tailândia. Pela seleção brasileira. Pela seleção brasileira. Mas você disputou as Olimpíadas pela seleção brasileira? Sim, né? Não cheguei a disputar. Era o meu sonho, era disputar uma Olimpíada. Não viajou, não foi junto com as meninas? Não fui convocada, né? Não tive as convocações. Porque, assim, todo mundo acha que... Né, eu fui para a seleção principal, tudo. Só que, assim, é igual o masculino, né? Hoje você é convocado... Sim. Né? Você participa dos treinamentos. Geralmente se vê ali 30, 40 nomes, depois você tem que levar o que a regra diz, né? Se ter 20, tem que ser só daí, tem que matar. Daí eles vão fazendo os cortes, né? Daí eles selecionam a equipe que vai disputar, né? Que vai representar no você já estava no Santos ou você já tinha saído para outro clube? Não, eu estava no Santos. Estava no Santos. Eu fiquei do Santos de 2002 até 2005. Então, foram 3 anos, praticamente. Né? E depois você seguiu, fora a seleção brasileira, você seguiu qual caminho? Aí, em 2006, eu fui convocada para a seleção principal. Né? Foi a minha primeira convocação. E eu fui por uma equipe chamada São José do Rio Preto, né? Interior de São Paulo. E aí era uma equipe muito forte e tal, mas eu não aguentei ficar muito tempo lá. Eu comecei a entrar lá de Mirassol, lá. Pois estava com problemas lá na época de pagamento e tal, e eu fiquei um pouco estressada, eu fiquei um pouco desanimada, porque estava na seleção principal, né? Estava crescendo e a minha vida, né, como atleta não estava evoluindo, né? Não estava recebendo. Eu dei uma desanimada. Aí o que eu fiz? Eu quis parar de jogar futebol, pedi
para não ser mais convocada, porque eu estava sendo convocada direto, e fui para Curitiba. Aí eu fui estudar. Eu fui terminar meu ensino médio, né, na época, e aí eu fiquei esse período, só que lá em Curitiba não deixaram parar de jogar, né? Aí toda hora vinha alguém Todo mundo ia atrás, não, cara? Tem um grande talento aqui, e deixado de fora? Pois é, aí eu comecei a jogar, e aí no final do ano, daquele ano, né, que foi 2000 e já foi 2007, 2006, né? 2006 aí eu fiquei jogando e tal, 2007, aí eu fui chamada para jogar no Vasco. Aí foi meu retorno para o futebol, né, profissional, porque até em Curitiba eu joguei daí no Jaborá e tal, algumas equipes, né, amadoras, e aí eu voltei para o Vasco em 2007. Aí fui disputar uma competição, aí joguei aquela competição. Será que você não nasceu no tempo errado, não, hein? Pois é, eu acho que Se há pessoas que todo o talento que tu tens e todas as passagens que tu tivesse sido agora para frente, hein? Ou seja, há 5 anos com atrás. a mesma determinação que eu tinha? Há 5 eu anos tava atrás. rica. Vamos contar assim, 5 anos para trás para cá, hein? As meninas com pouco talento, ou com algum, é lógico, talento que a gente vê, estão rodando pelo mundo todo, jogando nos Estados Unidos, né? Jogando na França, jogando em tudo que é lugar, né? Já pensou em se você tivesse, na época, com o que você tinha de talento, tivesse sido agora? Não, e nem fala. Em 2020, teve uma amiga minha, né, que ela veio dos Estados Unidos. Ela se formou em Harvard. E, na época, ela falava assim para mim, cara, quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, quero, era o meu sonho, né? Meu sonho mesmo era duas coisas, né? Era ir para os Estados Unidos jogar, porque lá é o centro, né, do futebol feminino no mundo, né? E outra coisa era disputar umas Olimpíadas pelo Brasil. Aí ela conseguiu uma carta para mim, uma equipe em Nova York, eu ia morar no Brooklyn, tal, tudo direitinho, e eu não pude ir porque eu não tinha terminado o ensino médio. Você precisava ter encerrado, né? E aí, não tinha estudado, né? Não tive tempo, não tinha como fazer, né, na época, e aí, assim, foi a maior decepção que eu tive, assim, comigo, porque eu falei, poxa, só dependia de mim, né? E aí, por isso que eu falo hoje principalmente agora onde que eu trabalho, eu falo muito com as crianças, estudem, porque a oportunidade veio, você tem que estar preparado para aquilo, né? E foi uma das coisas assim que me frustrou muito por muitos anos, né? E aí que a gente estava falando, se hoje eu tivesse a mesma determinação, eu não falo nem isso com ego elevado, nada não. Eu acho que por conta da minha história, se eu tivesse nascido agora, eu teria sido eu acho que teria sido até melhor do que eu fui naquela época, porque hoje, além de você aprender mais rápido, né, em questão de determinação, de vontade, essas coisas, eu sei que eu ia me superar, entendeu? Como atleta, ia ter uma feito outra um pé de meia, né, para você continuar dando sequência na sua vida, não mais como atleta, mas como profissional, né? Pois é, hoje é mais difícil de entrar, mas em compensação também, você aprende mais rápido do que antes, né? Algumas coisas, né? Se você se esforçar. Sim, né? Porque tudo depende do esforço, nada cai do céu, né? Mas, enfim, e aí vou seguir, porque senão a história fica... Não, vai aí, eu vou... Não fique pensando que você vai passar o dia todo falando, não, que eu vou te interrompendo aqui sempre, porque a gente vai colocando certas coisas, cara, que é de uma importância muito grande nessa sequência nossa de entendimento, né? Como um atleta feminino chega a atingir, que nós vamos daqui a pouco falar também, sobre a sua transição, a sua passagem, né? Então, é muito importante. Mas você ainda teve outros grandes clubes que você passou? Fala pra gente. Pois é. Aí eu fui para o Duque de Caxias, já em 2008. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Aí Duque de Caxias eu demorei um pouquinho, porque daí eu tive uma dificuldade para me adaptar. Mas aí no terceiro ano... Quando você falou do Vasco, é o Vasco Clube, é Vasco da Gama, Clube. né? O clube que tinha o futebol feminino também e tal. E você sabe, né, que pela história, em 79, a Radar, né, que transformou o futebol brasileiro, as mulheres pelo Radar, né? É tanto que a televisão começou a mostrar em 79. Você é nascida de que ano? Não, eu sou de 85, era bebê, né? Mas Radar, agora falando sobre a história do futebol feminino aqui no Brasil, né? Em 79 houve essa revolução do futebol feminino que não se podia mostrar, não se podia deixar jogar, os homens não deixavam as suas mulheres jogarem, né? E houve essa transformação e esse pessoal, esses atletas femininas, conseguiram construir tudo isso e foi passando até chegar ao ponto que você vê o futebol de forma diferente. Pois é, não, a gente sabe. Eu conheci a maioria dessas jogadoras, por isso que eu falei para o senhor naquela época. Da época do Radar, a própria, como que é o nome dela?
Michael Jackson, tal, Michael era Jackson, sim. Então, eu joguei com a Michael Jackson, para você ter noção assim de como que as coisas aconteceram na minha vida, né? Não, e E nessa aí época eu era jogador, então a gente acompanhava acompanhava, né? como homens, né, disputando campeonatos brasileiros, jogando os campeonatos regionais, locais, e a gente acompanhava que as mulheres estavam com essa... A gente conhecia as meninas tudinho assim, né, não que a gente tenha hoje aproximação. Hoje, para mim, é um orgulho, uma satisfação muito grande estar ao lado de Nossa, você, de não. estar aqui, A e gente ainda é mais a amigo gente já, abrindo né? essa porta. Não, a gente é amigo já. Mas, enfim, aí eu fui para o Duque de Caxias. Eu tenho que acelerar, que senão não vai dar Vai tempo falando. aqui. Fui para o Duque de Caxias, aí foi também uma difícil adaptação, mas só que em 2010 a gente ganhou, né? O primeiro título expressivo que eu tive na minha vida, que foi a Copa do Brasil. Aí, daí foi o meu primeiro título também carioca, né? Em 2011 já. Aí, então, em 2010 ganhei o primeiro título da Copa do Brasil, em 2011 o primeiro título carioca, e aí eu fui convidada para ir. Só que em 2011 teve, eu tenho que voltar porque em 2011 teve um fato bem importante. Eu fui de novo convidada para jogar, né? Aí primeiro pela seleção universitária, né? Que daí eu fui disputar a Universiade na China. Aí a gente ficou em terceiro lugar, representando o Brasil. E aí eu retornei e fui convocada para a seleção para disputar o Pan-Americano em Guadalajara, no México. A gente ficou em segundo lugar. As duas competições eu fui titular, né? Aí já representando já o Comitê Olímpico, já, mas pela CBF, seleção brasileira. Aí a gente ficou em segundo lugar. Foi assim, a maior premiação que eu acho que eu ganhei foi o Pan-Americano, né? Representando o Brasil. Aí eu fui convidada para ir para São José dos Campos, uma equipe também que, por muitos anos, antes do Corinthians, essa geração do Corinthians, agora que está ganhando todos os títulos, foi a geração que mais ganhou títulos e durante o período que acho que São José ficou uns 4 anos sem perder título nenhum. E aí eu fui para essa equipe, ganhei de novo a Copa do Brasil, fui bicampeã da Copa do Brasil, já pelo São José, e fui campeão paulista, que é a competição mais difícil, né, estadual que existe, que é o Paulista. É o Paulista. Aí tudo em 2012. Em 2012 foi um militar lá, o nome dele é Chaves, né, o suboficial Chaves, ele foi lá em São Paulo e pegou todos os meus documentos e falou assim: cara, eu quero que você ingresse na Marinha, você vai poder jogar em qualquer clube, eu vou pegar seus documentos e vou te inscrever para a Marinha. Que existe um programa chamado Prolim, né, onde os atletas, tanto os atletas olímpicos ou não, ou que têm um bom currículo, se inscreve para poder inserir a Marinha, Exército ou Aeronáutica, né, e disputar os Jogos Militares. E aí ele foi lá, eu peguei e passei, né, porque todo ano ele pedia para mim, porque desde 2009 tem esse programa. Você foi representar esse as Forças programa Armadas através da Marinha, tá certo? Como militar, mas você já tinha se apresentado? Não. Eu fui Foi a partir convidada daí, para então, que participar desse Aí programa você participou olímpico. dos Jogos. Então, eu fui convidada para participar desse programa desde 2009. Eu nunca tinha aceitado, porque eu tinha que servir a Marinha. Eu tinha, né, no caso, o futebol feminino era da modalidade da Marinha. E aí esse programa olímpico ele é dividido, né, entre as 3 forças armadas. Tem que explicar para as pessoas Sim, entenderem. lógico, é. Então cada força tem sua modalidade e o futebol era da Marinha, né? E aí o que acontece? Aí ele buscou meus documentos enquanto eu estava disputando pelo São José, tal. Quando chegou no final do ano, que chegou, né, o edital e eu fui convocada, né, para ir para a Marinha, eu tinha ganhado como primeira, né, das pessoas que tinham se inscrito, né, no edital. Aí eu fui lá. Aí eu entrei para a Marinha em 2012. No final de 2012. Aí eu fui para a Marinha. Me tornei, né, na época marinheira, depois fui intitulado terceiro sargento depois. E aí eu fui representar o Brasil pelas Forças Armadas, né? E aí esse período que eu entrei na Marinha foram 12 anos, e todo ano eles renovam, né? Eu disputei por algumas equipes, porque eles faziam parceria com os clubes, né? E aí eles fizeram o primeiro ano com o Vasco, aí a gente representou o Vasco, a gente foi campeã carioca com o Vasco. Aí o Mundial, acho que foi 2015. Você tinha uma mania de ser campeão, né? Gostava de ganhar, Não, né? quase todos os anos eu era campeã, graças a Deus.
Tinha pelo menos um título estadual. Ainda bem ou que não? o Ceará Sporting Clube te contratou para conseguir seu título, porque senão não teria conseguido. É você que trouxe essa coisa tão brilhante que é. Isso porque eu estou falando só do futebol profissional, porque eu jogava também futsal, jogava futebol de areia, Porque as jogava competições tudo. não são tão longas, né? Elas são o quê? Sim. 2 meses, 3 meses, né? E o ano são 12 meses, então você tinha que dividir a sua ação como atleta. E sempre foi como atleta, cara? Sempre como atleta. Sempre, né? Sempre. Você só teve uma mudança em relação a ir para a Marinha, mas que você foi para a Marinha, mas como atleta. Como atleta. Como atleta. Eu não, a gente fala, né? A gente não dava pau, né? Que nem os militares falam, né? Que tinham que ficar a noite inteira, fazer segurança do quartel, ou trabalhando internamente. vocês Não, foram a gente não campeões fazia aqui? isso, não. Hã? Aqui que você veio para o Ceará, quando foi esse período? Não, já foi no final de 2020. Eu fiquei 8 anos na Marinha, né? Foi de 2012 a 2020, né? Então, o Ceará Esporte Clube foi no Campeonato Brasileiro de 2020 ou 21? 2020. Eu peguei 2020. peguei o finalzinho de 2020. Você chegou até aí a falar do Vasco, mas você jogou em outros clubes cariocas? Duque de Que daí a Caxias? gente fez a primeira parceria com o Vasco, aí depois foi com o Botafogo também, a gente foi campeão, e a gente tinha muitos... Os nossos resultados do Campeonato Brasileiro, que começou a ser inserido o Campeonato Brasileiro nessa época, em 2013 ou 14. E aí a gente tinha até resultados, né, consideráveis. Aí, em 2015, a gente fez a parceria com o Flamengo. Essa parceria que foi que mais deu certo, né, na questão de resultados e títulos. Eu fui pentacampeã com o Flamengo, e em 2016 a gente foi campeã brasileira. Aí, em 2015, eu fui campeã mundial militar pela seleção, né? Ganhei medalha de ouro lá ai, meu Deus do céu. Mas no Brasil Coreia ou fora do do Sul. Brasil? Coreia do Sul. Hã? Eu queria perguntar se era fora do Brasil ou Não, foi na fora Coreia do Brasil, Sul. na Coreia. Aí nós fomos depois para a China, a gente ficou em terceiro lugar, né? Já foi em 2019 e 2016 também a gente foi para a França, a gente ficou em segundo lugar. Você me chega a um ponto, é o seguinte, ser atleta de futebol feminino é difícil, é complicado? Mas vocês têm grandes oportunidades de vivenciar muitas coisas importantes, até conhecer outros países, né? Sim. Pelo seu currículo que você está mostrando aí, da sua passagem, tá certo? Você já foi para países na Ásia, né? Na América do Norte, né? A Europa, não falou da Europa, deixa eu ver. Eu fui para a França. França, né? Eu fui Quer dizer, para a França. olha o que vocês andam, né? O que vocês fazem, né? E provavelmente, por exemplo, eu sou um homem que sigo o futebol e vejo o futebol tanto feminino, masculino, adulto, kids, o que for, eu estou no meio, eu estou sempre olhando. Você sabe que a gente se encontra muito nos cursos também, que a gente faz muitos cursos, né? Sim. A gente está sempre se encontrando nos eventos. E veja só o seguinte, essa passagem que a gente tem dá para a gente um currículo, uma experiência muito grande, que muitas das vezes é como você lamentou um pouquinho atrás, sobre não ter concluído o ensino médio na época, porque você perdeu a chance de estar numa universidade americana, para jogar futebol americano, que é o top do futebol mundial. Mas veja só o seguinte, essa experiência, essa vivência nossa, nos traz uma cancha tão grande, né, uma maturidade tão grande, que a gente, quando vai fazer, né, ou seja, a parada no futebol, a gente tem uma bagagem muito grande. Aí o que falta para a gente é exatamente essa teoria da escola, né, da faculdade, Sim. que é necessário a gente fazer, não é isso? Mas quando você chegou aqui no estado do Ceará? Então, daí, beleza, terminou meu tempo de marinha, né, que a gente fala, em 2020, final de 2020, e aí eu tinha eu tinha um acordo, né, com o diretor do Flamengo, né, então eu jogaria, acabou, acho que em novembro, a nossa competição, né, a participação do Flamengo, porque a gente só conseguiu manter o Flamengo, né, na primeira divisão naquele ano, porque tinha acontecido várias coisas, né, por conta da pandemia, e aí algumas meninas vieram para o Ceará, daquela equipe vieram para o Ceará. E aí eu perguntei para elas, porque a gente antigamente ainda era no boca a boca, agora que as coisas estão mais profissionais. Sim. Mas ainda eu tinha empresário, mas foi no boca a boca. Aí o que acontece? Eu peguei, falei para eles, mandei meu currículo, né, o meu vídeo, né? Sim. E aí o César me ligou,
perguntou, você tem coragem, você quer vir para cá, né? Tipo, porque quando o meu currículo ele não ia ter dinheiro para me pagar. Para o Nordeste você nunca tinha vindo. Não, mas ele estava preocupado era com o meu salário, quanto que eu ia cobrar, tal. Eu falei assim, não, eu vou para contribuir para vocês aí. Até no entanto, o Sérgio Alves, que era o técnico, né? Sim. Aí ele falou, eu tenho tanto X, porque eu era titular do Flamengo, era capitão do Flamengo na época, quando eu saí. Que você tinha antes, eu saí numa situação, né, que eu estava bem no Flamengo, né? Sim. Aí eu falei para ele, não, eu vou para contribuir aí com vocês, né? E a ideia era subir o Ceará para a primeira divisão naquele ano mesmo, né, em 2020. Vocês disputavam a Série B do futebol feminino, buscando o acesso à Série A. E aí eu cheguei bem no finalzinho mesmo das classificações finais, né? Então elas estavam se classificando na fase ainda para ir já para o mata-mata, né? Para subir para a primeira divisão. A gente bateu contra o Botafogo, infelizmente a gente não conseguiu subir, a gente perdeu aqui de 1-0 e tal. E aí eu falei para o Sérgio Alves, eu fiquei brava nesse dia e falei para as meninas que vieram comigo, eu falei, a gente tem que subir o Ceará. Eu falei, eu prometi que eu ia vir aqui para ajudar eles. E aí, o que aconteceu? Também a minha relação com o Flamengo também ficou um pouquinho conturbada. Eu falei, sabe uma coisa? Sabe aquela coisa, você vira a página, né? Falei, vou seguir meu caminho aqui, vou ficar por aqui. E o César tinha falado para mim, cara, você vai vir para cá e você não vai querer ir embora. E quando também eu falei para minha mãe, até um fato curioso, né, também, que eu falei para minha mãe que eu vinha para cá, minha mãe falou assim, vou conhecer a terra do meu papai, né? Brincou assim, né? Eu falei, então a senhora vai. Então eu queria meio que né, botou as raízes. Exato, mas eu queria também trazer minha mãe para cá. Tinha várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou ficar por aqui. E eu acabei me apaixonando pelo clube do Ceará. Você ficou, sua mãe ficou ou voltou? Não, a minha mãe não tinha vindo ainda para o Ceará. Não, né? Então, tipo assim, era um sonho. Então, no primeiro ano vocês não subiram? Não, aí nem no segundo, nem em 2021. Aí o que aconteceu? Eles montaram o elenco para 2021. A gente iniciou. A equipe era muito boa durante a classificação. Quando chegava no mata-mata, a gente batia no mata-mata. Aí foi a mesma coisa nessa segunda enfrentamento que eu tive, né, para subir para a segunda divisão. Tem muito disso, fase classificatória é uma coisa e mata-mata existe. A gente ia muito bem, ia muito bem, aí chegava, sei lá, não sei se não da minha parte, né? A equipe, eu via que a equipe caía muito, né? O rendimento. Aí no terceiro ano foi quando o Ceará enxugou mesmo, diminuiu o número de atletas, contratou algumas atletas mais experientes, e aí foi que a gente conseguiu. Nós tínhamos ali, acho que 15 meninas contratadas de fora, o restante era tudo da base, já da cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos comentar um pouquinho sobre isso, que eu gostaria de falar disso, que eu quero ainda falar também da sua transição, da sua passagem, o que é que você está fazendo hoje. Vendo as fotos, vendo as tuas imagens, né? Você vai colocando e vai dizendo sobre elas, tá bom? Tá bom. Aí, é lógico que essa história que você já falou, né, sobre a sua passagem inicial, mas quando a gente chega lá e a gente abre um pouquinho o leque em relação ao Ceará e à tua transição, tá bom? O que você faz hoje, tá bom? Fica à vontade. Isso aqui aí... foi em Itanhaém, essa daí foi uma... hoje ela é ex-atleta, Joy Peters, ela era da Austrália, ela tinha ido ela era missionária, né? Daí ela foi para ficar com a gente naquele período, jogava demais, jogava na seleção, era 10 da Austrália, e aí ela foi para compor a nossa equipe, aí eu tinha 17 anos, foi bem no início da minha carreira, junto ao Santos, né? E aí foi esse período aí que eu iniciei minha carreira, né, como profissional. Beleza. Próxima foto. Aí, já no primeiro Mundial, né, essa aí é a foto oficial da Copa do Mundo, na Tailândia, em 2004. Ela ficou um pouquinho assim... Eu estou à direita aqui, agachada ali, do lado direito. Daí a Marta também está ali, a Cristiana em cima de mim. Aqui. Porque a foto ficou um pouquinho, né? Mas acho que a imagem porque eu acho que abriu, né? O tamanho aí ficou um pouquinho assim, a gente não percebe. Mas é só um registro mesmo, que na época não tinha fotografia, eu não tinha nem máquina fotográfica. Essa foi a seleção brasileira principal ou era olímpica? Não, era sub-19 na época. Sub-19. Era da base, né? Mas eu guardo com o maior carinho, porque foi para mim assim, foi a primeira vez que eu realmente me senti... Essa camisa eu só vesti como presente que me deram. Mas como atleta, nunca... Representando o Brasil foi um peso. Eu falo que eu borrei, né? Que grandeza. Esse foi o primeiro jogo, né?
Aí, no segundo jogo, já me tiraram. Eu não fiz besteira nenhuma no jogo, mas eu estava muito nervosa. Nessa época você ainda era atacante? Zagueira já. Já era zagueira? Zagueira. Tá bom. Outra foto, por favor. Aqui já atuando já pelo Flamengo, já passou bastante parte da minha história aí. Isso aí foi quando você falou que quando foi para o Flamengo e você conseguiu fazer ali, foi pentacampeão, ganhou 5 títulos? Nessa época Com aí? o Flamengo eu fui pentacampeã, né, carioca. Sim. Fui campeã brasileira. Era uma jovem, mas era uma jovem bem madura já cheia de não, cancha, aí né? eu já estava com meus 30 anos, provavelmente, aí. Aí daí você já veio para o Ceará? Depois dessa época aí eu já fui para o Ceará, vim para o Ceará. Outra foto, por favor. Aí é uma imagem, né, só para representar o templo, né, que eu fiquei de marinha também, né? Muito legal. Que eu servi mesmo a marinha. Muito bonita a sua postura aí e ter representado dessa forma. Foram 8 anos, até um detalhe... Vocês tinham a obrigação de botar a farda quando vocês estavam... Era só em alguns momentos que eles pediam para a gente. Eu até recebi, né, uma medalha de honra ao mérito pela Dilma no ano de 2015, porque a gente foi campeã. Lembra que eu falei, né, que a gente foi campeã? E aí eu fui uma das escolhidas, né, porque fui um dos destaques, né? E aí eu fui escolhida para ir para ganhar essa medalha lá no Palácio da Alvorada e tal. Parabéns, foi bem legal. Parabéns mesmo. Eu já me orgulhava de ser seu amigo, agora que eu fico mais ainda sabendo dessa história. Imagina, não, eu falo isso assim, mas jamais assim, eu falo é um orgulho, mas assim não é nada. E eu mais orgulhoso ainda agora. Obrigado. Outra imagem. Aí o ano que foi 2016, né, que a gente foi campeã brasileira. Detalhe, esse é o único título que é fora de São Paulo. Porque o Corinthians ganha tudo, né? Impressionante. Não, né? as equipes paulistas, né? Não foi só o Corinthians, mas Corinthians, equipes... né? São Paulo, acho que o Palmeiras também. Não lembro. Eu também não lembro agora a sequência. O Corinthians está ganhando, papando a maioria dos campos. O Santos fez um grande time também, já disputou. Eu quando vejo na televisão, vejo o Santos jogando e tal. Eu vejo grandeza, entendeu? O Grêmio, o Internacional. É porque assim os registros até 2007 não existe, né? Dos campeonatos. Sim. Mas o Santos, antes disso, o Santos papava tudo também. Então, teve a Era Santos, aí depois grandeza. teve a Era... aí teve Botucatu, né? A equipe do Botucatu, o Duque de Caxias, né? Aí depois veio a geração do São José, agora do Corinthians. O Corinthians agora, não sei como que vai ficar esse ano, porque o Cruzeiro está muito bem esse ano. Bem, pode ser que a equipe do Cruzeiro tire esse título de São Paulo, vamos ver. Também teve o Araraquara, né, que é o Ferroviária. A Ferroviária é muito bem. Também é muito forte, é uma equipe que sempre chega, né? Que foi campeã brasileira também já. Outra foto, por favor. Aí já em 2022, o título do acesso, praticamente foi o acesso, né? E o título do Campeonato Brasileiro da Série A2, que a gente conseguiu um fato histórico de levar a equipe do Ceará, né, para a primeira divisão. Muito importante. E foi com muito orgulho, foi praticamente assim, o meu dever cumprido assim como atleta, porque foi nesse ano que eu tive a certeza que eu podia parar, né, de jogar futebol. E eu queria parar aqui no Ceará. E como tu disseste, né? Aí não saiu mais do estado do Ceará. Não, eu me apaixonei, né? Não só pela torcida, né? Mas acho que pelo povo. Eu acho que... Eu não sei se é por conta das raízes que eu tenho aqui, né? Sim. Mas você quer fazer mais, né? Você quer, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que eu recebi muitas coisas boas quando eu cheguei aqui. Foto. Tem um bocado de menina aí que eu conheço. Esse daqui praticamente foi o último título, né, que eu ganhei como atleta profissional. Eu ganhei como ali, né, um é do sub-17, que eu fui supervisora, daí eu já estava sendo encaminhada para supervisão, daí eu contribuí um pouquinho, porque a Clarinha, que era a nossa coordenadora, estava grávida, daí ela pediu para eu assumir, e eu assumi jogando. E como também coordenadora, eu coordenei um jogo lá das meninas, lá do adulto também. Aí foram os 2 últimos títulos. O último jogo foi até no Castelão. E aí nós fomos campeã, graças a Deus. Legal, importante. Outra foto.
E esse daí é uma representação do sindicato, né? Eu conheço o senhor por conta do sindicato dos atletas. A gente se encontra Esse é o muito. Gaúcho, a Catiúcia, o Já Guerreiro, esteve né? aqui. E são pessoas que eu acabei conhecendo através do futebol, que contribuem muito aí para a minha pós-carreira, né? Que você perguntou. Sim. Eles são praticamente responsáveis por hoje eu estar aqui, né? O Sindicato dos Atletas ele apoia muito quem é atleta e ex-atleta, né? Isso aí tem sido. Eu também conheci o Marcos Gaúcho, né, que é o presidente mais próximo a tudo isso quando eu fui presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol, Sintrefus. E ele, como já tinha experiência, já tinha uns 8 ou 9 anos à frente do sindicato, e sofria muito com isso, que é um sofrimento para a gente defender os atletas, né? E eu tenho que defender os treinadores. Puxa vida, era uma loucura. Mas nós conseguimos, ele me ensinou muito, até hoje ainda me ensina muita coisa, né? Me afastei mais porque eu precisava ter um pouquinho mais de paz e tranquilidade. Mas ele luta muito, ele né? tá louco, ele Eu é acho uma que ele pessoa luta maravilhosa. pelo Por todos desporto, nós, ele né? tem uma coisa admirável, né? E aí Qualquer dia desse eu vou trazer o Michel também para cá. Não, esse aí é fera. A gente E boa. aí o que aconteceu, né, na minha pós-carreira? Quando eu decidi, né, parar, eu fui para Curitiba e aí eu falei para ele do desejo que eu, né, queria. Na verdade, eu queria ter dado continuidade no Ceará, né, porque era o clube que eu me identifiquei aqui. Sim. E aí não foi da forma como eu gostaria. Infelizmente, o clube não deu continuidade. Parou, né? Totalmente, né? Impressionante, teve né? que sair do Campeonato Brasileiro daquele ano, sim, né? Que já era 2024. E aí eu retornei para Curitiba. E aí... então você no ano... Foi em 24, né? Que o Ceará tirou vocês, essas campeãs, e botou umas garotas para representar no outro ano, né? Ou foi logo depois? Não, foi 2023. Foi 2023. Né? Que foi uma decepção aquele ali que terminou sendo. Pois é, né, e aí eu retornei, né? Eles pediram para eu retornar e só conseguiu contratar depois que eu retornei, porque as meninas não... Você não teve a oportunidade de ser comissão técnica do Ceará Sporting Clube? Naquele ano, não. Não, né? Depois disso, não, porque daí o Ceará, como estava na segunda divisão... A maturidade que você tem seria ótimo você dirigir uma posição dessa dentro de uma equipe. Você já imaginou o que você podia passar para as meninas, né, de experiência, de vivência, do que é inicial, correr atrás né, e atingir objetivos como você sempre fez? Né? Isso... porque, na verdade, né, o clube estava tendo um... Só um minuto. Essa comissão técnica aí, né, que você está nela, foram as pessoas que trabalharam para... O Sérgio não está aí, não foi não, está ali é o Erivelto, né? Erivelto. Erivelto foi com a gente também, subiu a gente junto com o Sérgio Alves lá em 2009. Nós fomos para a Série A brasileira também, que fazia antes que não era, né? Eu, na época, eu era membro da comissão técnica. Por sinal, fui até... De uns jogos eu fui treinador deles, né? Erivelto, Sérgio Alves, tudo. Quando eu vejo esses caras hoje, um dia desse eu estava dirigindo eles, eu já estava. Mas fala aí sobre essa comissão técnica e também essa comissão aí, ela praticamente foi de 2022, 21 para 22, praticamente a mesma comissão. Mudou um ou outro, né? O preparador de goleiro não era ele, o preparador físico. Que está ali, ó, que daí virou, né, no caso, assistente do técnico. Enfim, fora isso, praticamente a comissão era a mesma, né? O problema foi mesmo porque não teve investimento, né? O clube tinha caído. Resolveu não investir no futebol feminino, né? E aí não teve os mesmos recursos para seguir. Mas esse pessoal aí praticamente está... Desde 2021, trabalhando junto, tal, é bem... Todos eles na comissão feminina. Feminina. Futebol feminino. Um ou outro que saiu, a maioria aí ainda está no feminino, né? Estou vendo aí, eu conheço vários aí também. Mas são pessoas maravilhosas. 5 anos e meio dentro do Ceará, a gente conhece muita gente, né? Outra foto, por favor. São excelentes profissionais. Aí já Pronto, aqui é que eu quero que você tenha... Eu vou te dar aí... Eu tenho quanto tempo? Tu tem 5 minutos aí para falar sobre isso que tu está fazendo hoje. 5 minutos para tu conversar o que tu está querendo. Então tá bom. Mostra para mim o que tu está fazendo hoje. Aquilo que eu falei, né? Fiquei um ano praticamente desempregada, fiz o curso da CBF, né? Hoje eu tenho a licença B da CBF. Sim. Até ganhei esses dias a licença A, né? Eu ganhei como Mulheres Pretas, um programa. Estou muito feliz até por isso, tenho que agradecer.
E aí, o que aconteceu? Nesse período que eu estava estudando, o Gaúcho, Marcos Gaúcho, me deu o edital para entrar para um projeto chamado Esporte Três Tempos, para ser embaixadora. Hoje eu sou embaixadora desse projeto. É um dos maiores projetos de políticas públicas do estado do Ceará, né, voltado ao esporte. E eu tenho muito orgulho de participar, porque ele pega praticamente todos os estados do Ceará. Ele tem núcleos nos 184 municípios, Parabéns. são mais de 224 núcleos instalados, né, nas areninhas. E é um trabalho muito forte voltado à questão social, né, às pessoas de estado de vulnerabilidade, né, no estado. Então, a gente entra nas comunidades e coloca lá os professores para poderem fazer as atividades. Você quem acompanha os professores, você quem dirige eles, você quem organiza o que é que eles têm que fazer? Não, na verdade, eu sou embaixadora. Eu vou lá, eu represento, né, o projeto, eu dou palestra, eu falo com as crianças. Então, na verdade, eu que faço a divulgação, né? Então, eu falo do projeto, o que o projeto é, eu que faço essa chamada para eles estarem inseridos no projeto, falo dos sonhos, eu falo um pouco da minha história para eles se motivarem de alguma forma, né? Entenderem que... Porque eu vim de uma família muito humilde, né? De uma criação muito humilde, né, que a gente passou muita dificuldade. Nunca passei fome, mas passei muita dificuldade. Tive envolvimento, até que eu nem falei, né, na minha adolescência, até com drogas, né, e tudo mais. E o esporte me salvou, né. Então, de alguma forma, eu tenho como chegar neles e falar para eles: ó, tem solução, você tem caminhos a seguir. Você é uma prova viva disso. Sou. E eu falo muito para eles, né, principalmente para as crianças do projeto e até aqueles que eu dou as palestras, né, que às vezes a gente tem que estar preparado para a oportunidade. Então, a gente precisa estar estudando, a gente precisa, se alguma porta abre, por exemplo, até mesmo eu falo para eles, pode ser até chato, às vezes, eu vou aprender alguma coisa que não tem nada a ver, mas que nem dama, eu fazia tudo, eu sempre, mesmo eu me desviando dos caminhos certos, né, eu sempre fazia alguma coisa para preencher minha mente, né, e hoje em dia as pessoas querem pegar essas crianças, né, que tem muita dificuldade dentro de casa, às vezes passam fome, às vezes são violentadas, às vezes são maltratadas, e acabam que a gente perde eles, né, para o caminho errado. Então, eu falo para eles, independente disso, vão no projeto, percam esse tempo ali com a gente, né, ficam ali que vocês estão aprendendo alguma coisa, vocês estão escutando alguma coisa boa. E o nosso projeto, eles têm várias vertentes ali, né, onde que eles dão palestras, eles fazem atividades com as crianças falando sobre tudo, né, para eles terem conhecimento dos seus direitos até, né, se caso eles estiverem sendo violentados, eles identificarem isso, porque às vezes a criança está sendo violentada e nem sabe, porque não é só violência, né, física, né, violência psicológica e tudo mais. E cada vez mais o mal está buscando os mais jovens, que têm menos conhecimento, que vão, né, porque você quando já começa a ser um adolescente, você já começa a ter uma noção das coisas, então fica mais difícil de ser envolvido, né, mas quando você é criança, é ilusão, tudo é ilusão, né. Então, ele só vive aquilo ali, né? E ele só tem aquilo ali, aí se tiver uma coisa nova, né? Então a gente sabe que o esporte em si, ele transforma, mas não tem só futebol, né? Tem várias outras modalidades. E o governo, né, eu posso falar sobre isso, né? A CESPORT, né, que é o responsável, a Secretaria de Esporte do Ceará, e o governo do estado tem feito um trabalho de excelência dentro do nosso projeto. É um dos projetos assim que eu tenho um dos trabalhos, né, que eu achei que eu não ia, sei lá, eu no começo eu não sabia para onde que eu estava indo, né, porque eu não sabia para onde seguir, né, depois da minha pós-carreira, né, mas é um projeto que está me dando um novo sentido na vida, né, de transformar a vida dessas crianças e adolescentes. Através da sua palavra, você pode, não é salvar, mas você dá uma sequência de vida maravilhosa para muitos. Porque cada um tem o seu segmento, cada um decide para onde que vai, né?
Na verdade, é tomar atitude, tomar ação, né? E seguir um caminho correto. Você está feliz com o que você está fazendo? Hoje, sim. Sim, né? Hoje, Você se sim. sente muito bem em ter que passar a sua experiência, sua maturidade, não é isso? Porque eu tenho vivido, eu não estou só trabalhando no projeto Esporte 3 Tempos, né? Eu estou como monitora de uma escola e justamente para ter essa convivência. Eu estou vendo uma mudança. É lógico que eu tenho a questão da disciplina, né? De respeito. Eu falo com eles e isso está me ajudando muito, porque eu estou começando a entender que eu tenho um propósito maior, né? O esporte ele faz isso, né? Por isso que muitos atletas estão sendo palestrantes, porque a gente é uma fonte de inspiração. Na minha vida foi uma fonte de inspiração o Bernardinho. Eu lembro que ele foi na minha escola, deu uma palestra e eu sabia que eu queria ser atleta. Eu não sabia do quê. Eu tentei vôlei, né? Eu nem comentei, mas eu tentei vôlei. E aí depois eu fui para o futebol e as coisas foram acontecendo, né, na minha vida e eu entendi que era esse esporte que eu deveria seguir. Mas foi através de uma palestra, foi através de um exemplo que eu comecei a correr atrás. Então, se eu tenho essa forma de poder chegar neles e falar assim, ei, você pode sonhar, você pode ser o que você quer, você só precisa batalhar para isso, você precisa se encontrar e entender, eu tenho um dom para isso, eu posso fazer, eu posso conseguir, então eu vou falar para eles o tempo todo, até eles realmente colocar na cabeça e seguir um caminho correto e justo para a vida deles, né? Karen, E de mudança. deixa eu dizer aqui uma coisa para você, uma experiência maior do que a sua, pelo tempo que eu tenho de vida dentro do esporte, né? Eu completei, eu acho agora, 50 e poucos anos de vida no esporte, né? E em todas as áreas, de jogar atleta até... Então, veja só o seguinte, é muito importante que você hoje busque, eu não sei se você tem, uma graduação em pedagogia. A pedagogia é ensinar e com conhecimento do que está fazendo, você vai descobrir tantas coisas. Eu não sou formado em pedagogia, Sim. mas eu acompanho, tá certo? E hoje eu já não quero mais buscar esse caminho, mas você, como é uma mulher jovem, vá buscar isso aí que você vai ter. Isso aí que você está fazendo, isso aí que você está querendo ter, você vai realmente, junto com a pedagogia, você vai alinhar tudo isso, ensinamento, e você vai crescer muito com isso, tá bom? Mas, infelizmente, como sempre a gente diz, né, que, caramba, rapaz, tanta coisa que a gente tinha para conversar, para debater, para falar, mas o que você fez foi de uma importância muito grande, e tenho certeza que as mulheres que acompanhar esse programa, ela vai dizer assim, eu vou seguir a Karen, porque ela tem uma história maravilhosa e é uma mulher de sucesso. Tá certo? E vai querer exatamente ser como você, essa mulher grande, maravilhosa, além de bela, Nossa, conhecedora, inteligente, tá certo? E aprendeu muita coisa, sofrendo, mas chegou lá, tá certo? Então você usa das suas palavras de despedida, infelizmente, mas Não, eu só queria chega o nosso tempo. Não, tá certo. Só queria lembrar uma coisa, né? Por conta, né, do governo do estado, hoje eu sou a representante agora, né? Não sei se vocês sabem, mas em 2027 vai ser a Copa do Mundo feminina aqui no estado. Futebol feminino. Aqui no Brasil e o estado do Ceará é um dos representantes, é a sede representante, né? De alguns jogos. E eu fui convidada, né, para ser esses dias a embaixadora também, né, da Copa do Mundo, né, representando legal. o estado do Ceará. Então é com muito orgulho que eu posso falar isso, porque para mim o futebol feminino transformou minha vida, né? Sim. Transformou minha história e eu sou muito grata ao futebol por isso. A gente sabe que a gente está numa ascensão, né? Empoderamento da mulher, né, no mundo, né? Então, eu acredito que nós mulheres precisamos nos unir mais nesse sentido, se fortalecer, aprender mais também, aprender com vocês, né? Porque vocês sabem mais do que a gente, né? Mas unir essas forças, porque eu acho que tem espaço para todos nós. Sim, tem. Né? Sim. E agradecer mesmo, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu acho que se todo mundo se unir, a gente faz um mundo melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, né, um bairro melhor. Se todo mundo se unir e pensar no próximo, né? Eu acho que esse que seria o mundo ideal para mim, né? Mas a gente pode cada um fazer a sua parte, e a gente já vai ajudar bastante. Então, muito bem. Karen, a satisfação foi muito grande, tá certo? A CT5 fica muito grato em ter
é uma pessoa como você sentado na nossa mesa. E a Casa de Vovó, tenho certeza que aqueles que acompanham e que seguem vai ver nesse programa uma informação e uns detalhes de muita qualidade. Obrigado. Obrigada.